Fala galera, Ramon falando, mais um vídeo pro Lab Humanas no YouTube e eu vou falar um pouco aqui, na verdade esse vídeo é um pouco mais uma reflexão acerca do que foi aquele tweet lá do Cocielo, né? E se aquilo é racismo ou se não é racismo. Cara, a resposta para isso é bem simples, mas passa por questões bem complexas. A resposta direta é que, na verdade, aquele Twitter é racista. Aquela tweetada é racista, aquele comentário, aquela piada, ela é racista. Por quê? Se você conhecer, na verdade, a história de tudo que aconteceu com os negros após a abolição da escravidão, a gente começa a perceber que, na verdade, aquilo é racismo. Porque, na verdade, só é criado o ensino público como a gente conhece hoje, lá em 1942, com Getúlio Vargas. Mas vamos lembrar que um ano antes, Vargas criou a chamada Lei da Vadiagem, né? E essa lei é uma lei que, pegava todos os indivíduos que estavam na rua depois de um determinado horário e colocava esses indivíduos em reclusão, né? Colocava essa galera presa. E quem compõe, na verdade, a maior parte da população, enfim, tipo, de rua desse contexto, são pessoas negras e mestiças. Então, é a partir daí, galera, que você começa a reforçar estereótipos de que o negro, por essência, ele é bandido. Por isso que tem piadinhas, né, de que branco correndo é atleta, né, e negro correndo é ladrão. Eu lembro de um meme do Gareth Bale, que era um jogador do País de Gales, né, joga no Real Madrid, que era ele incorporando o herói, né, o The Flash. E por que que, aos olhos do Cocielo, de muita gente, o Mbappé correndo pode ter sido... É ladrão, né? Não sei se você sabe que quando você faz arrastão, você essencialmente é bandido, tá? E o que acontece quando no arrastão as pessoas assaltam umas às outras. E quando você reforça isso, isso acaba, na verdade, fazendo com que você mantenha grupos que historicamente são marginalizados dentro daquela marginalidade. E, cara, não tô falando aqui só de negro, não, tá? Tô falando de mulheres, LGBTs. Então, galera, o que eu preciso que você perceba é que, na verdade, quando a gente fala de racismo no Brasil, é sobretudo um estigma que você tem com populações negras que, enfim, vivem em condições subhumanas, né? Vão morar em cortiços, em favelas, muitos deles moram nas ruas, né? Vão morar nos morros. Pergunta pra qualquer pessoa que ninguém mora naquele tipo de condição porque quer, né? Que talvez se todo mundo tivesse uma condição melhor, não estariam morando onde está morando, né? E isso é importante ser frisado, né? E que você já tem uma tentativa de lei para coibir o racismo em 1951, que é a Lei Afonso Arinos, que é uma lei que vai coibir o racismo apenas em ambientes públicos, em ambientes privados. Ela não tem essa preocupação. E em 1988 a gente vai ter toda uma perspectiva ali de criação de uma lei de racismo, que vai tramitar ali entre 1988 até a metade ali dos anos 90. E é muito bom a gente perceber que também é a partir daí que as cotas, né, as cotas raciais dentro de concursos públicos e universidades, elas são criadas, né? Porque é muito bom você perceber que você fazer com que essas populações que historicamente são marginalizadas, elas comecem a ocupar espaços que historicamente são das classes médias e das elites, né? Então, é nesse contexto, sobretudo, que eu entro na universidade, né? Lá no ano de 2009 eu entro na Universidade Federal Fluminense. E é a partir daí que a gente começa a perceber que, na verdade, há uma necessidade de ocupar esse espaço por pessoas que historicamente foram estigmatizadas, né? E aí aqui eu não estou falando só especificamente dos negros, não, tá? Estou falando de gays, de trans, de mulheres, né? Vamos lembrar que as mulheres, inclusive, não votavam até 1934, né? Então é bom a gente perceber que esse tipo de comentário ele reforça uma série de estigmas que as populações negras vêm sofrendo ao longo da história. Imagina esse cara ser escravizado, esses grupos serem escravizados ao longo do século XVI, XVII, XVIII, XIX. E aí vai acontecer o quê? Quando você é escravo, você é propriedade de alguém, você não tem
nenhum tipo de valor humano para quem possui você. E cara, quando você faz comentários, piadas que desumanizam alguém, cara, isso não é legal. E eu quero encerrar esse vídeo, na verdade, com um comentário muito interessante que o Maurílio do teste de fidelidade, não. O Maurílio do Choque de Cultura falou. O Maurílio, numa entrevista que ele deu para a Rádio Jovem Pan, para aquela galera do Pânico, tem uma hora que o carioca do Pânico fala, né, tipo, que o humor tem que humilhar alguém, né? E o Maurílio vai na contramão disso, né? Ele diz que, pô, se você fala uma palavra que, de certa forma, tá reforçando algum estigma que aquele cara que pertence a algum grupo carrega, aquilo ali não é humor, né? Então foi o caso do Cocielo, né? Se o Cocielo ele faz fez vários tipos de comentários, né? Um deles até defende a ideia de exterminar as populações negras, né? Que é um absurdo, né? Pô, o cara faz um tipo de comentário desse, ele pode até estar arrependido agora, né? Mas, enfim, a grande perspectiva que a gente tem que ter é que o racismo ele não é piada, tá? Tem gente que vai naturalizar isso, mas o bom é que a nossa sociedade comece a debater, na verdade, o que é o racismo, o que é o preconceito com com grupos que historicamente foram marginalizados. Que eu acho que aí a gente vai estar construindo uma cidadania mais digna, né? Galera, se inscreve no canal, curte aí, compartilha, que eu acho interessante esse tipo de debate acontecer. Na qualidade de professor de história, esse debate é muito importante acontecer e que mais pessoas tenham acesso a isso, né? Galera, valeu, um forte abraço, fui.